Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês 3 ações que podem decolar na bolsa, subir aí mais de 100%, ou seja, estamos falando de dobrar o seu capital investido com essas 3 ações que eu vou falar aqui para vocês. E detalhe, além de dobrar seu capital, essas 3 ações poderiam pagar excelentes dividendos, podendo aposentar você de vez aí na bolsa, não depender mais de patrão chato e curtir a sua vida feliz viajando com a sua família. Isso mesmo que vocês ouviram. Então já fiquem comigo até o final, já para vocês saberem quais são essas joias raras que o mercado está escondendo de vocês. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo, eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A primeira ação dessa lista são as ações do Banco do Brasil, pessoal, não tem jeito, tá? O setor financeiro está a todo vapor. Por quê, pessoal? Justamente porque este ano de 2026 o Banco Central já garantiu em comunicado que vai reduzir a taxa Selic. E a gente sabe que uma Selic elevada acaba prejudicando os bancos como um todo. Então, quando há uma reversão na taxa Selic para baixo, o setor financeiro é um dos primeiros setores que tende a sentir aí os efeitos positivos. Por quê? Porque os bancos, pessoal, eles se prejudicam com uma Selic alta e quando a Selic cai, isso melhora o que a gente chama de custo de captação, tá? Então, o custo ali que ele capta, né? Consequentemente, ele consegue vender esses empréstimos para outros clientes com spread mais elevado. Então, ele acaba aumentando seus spreads. E o Banco do Brasil, por estar sendo amplamente impactado com uma inadimplência elevada no agro, né? Na carteira de pessoa física, na carteira de pessoa jurídica, pode ser aí um dos mais beneficiados com uma queda aí na taxa Selic. E isso ocasionaria o quê? Ocasionaria uma alta no lucro. Consequentemente, já para 2026 em diante, o Banco do Brasil pode voltar a lucrar 30 bilhões por ano. E hoje ele estaria sendo cotado por um PL, preço sobre lucro, na faixa de apenas ali 4,9 vezes. Quanto que traria de potencial de valorização com uma queda da Selic? Se ele apenas voltar para o valor patrimonial da ação, olhando para a valorização pura, tá? Nem tô olhando para dividendos aqui. O Banco do Brasil poderia subir já no curto prazo, pelo menos ali, quase 30% na cotação. E ele poderia subir bem mais ou menos uns 100%, tá? Com essa queda da Selic. Porque, na média, geralmente em bull markets, no mercado ali de alta, o Banco do Brasil, ele é precificado, tá, pessoal? Por um preço-lucro pelo menos de 10 a 12 vezes. Aqui está distorcido, né? Porque o mercado tá pensando que o lucro do banco desabou, mas não foi bem assim. Então, se você pegar aqui, ó, o PL atual que está de quase 5 e a média do banco em mercados de euforia que fica de 12, isso mesmo, o mercado se esquece que o Banco do Brasil é estatal e acaba pagando aí múltiplos de pares privados. Então você teria aí um potencial de alta, considerando o PL atual, de 140% nas cotações. No pior do cenário, ele poderia ser cotado por 10 vezes. Hoje ele é a 5, ele já pode se valorizar aí mais ou menos, né, uns 100% aqui na cotação. Já seria uma alta bem interessante que dobraria o seu capital investido com ações do Banco do Brasil. E ainda por cima você tem bons dividendos, porque para 2027 a gente prevê que o payout do Banco do Brasil pode aumentar novamente. Então ele poderia voltar a pagar um dividendo interessante em função do seu atual valor de mercado. Poderia pagar um provento aí na faixa de 9% ao ano. Então tanto seria uma ação que se poderia se valorizar uns 100% e ainda por cima de pagar um dividendo bem interessante. Detalhe que na minha carteira de ações pessoal eu tenho ações do Banco do Brasil e ele representa a minha maior posição. 44,5% da carteira está nas ações desse bancão gigante. Segunda ação que pode aí decolar em 2026 e ainda por cima pagar excelentes dividendos. As ações do Banco Itaú, mais uma vez uma empresa do setor financeiro. Pessoal, o Itaú já está sendo uma máquina de lucro, tá? A gente sabe que está subindo fortemente em 2025, já subiu bem, só que para 2026 essa alta pode não ter acabado e o banco continua assim se valorizando fortemente. Por quê?
com essa queda da Selic, tende a beneficiar tanto o Itaú e todos os bancos em geral, Banco do Brasil, Santander e Bradesco. O Itaú já tá um monstro no lucro, né? A gente sabe que o Itaú já tá lucrando aí uns 46 bilhões por ano. Então, com uma queda na Selic, supor que o lucro do Itaú cresça uns 13%, porque para 2025, ó, perceba que o lucro do banco já cresceu bem, tá? Observando aqui, ó, de forma anual, quando a gente pega 2024, o lucro do Itaú foi de 42 bilhões, nesse ano foi de 46. Se você pega aqui, ó, 46 e divide por 41, que foi lucro líquido ajustado, você teve uma alta de 12%. Então, supor que o lucro do Itaú cresça uns 13% nesse ano, não seria nada de fora de outro mundo, dado de que a queda na Selic já vai começar, a inadimplência do Itaú está controlada. Então, aqui, ó, 46,9 mais aqui, ó, uns 14% de lucro crescente, você tem um lucro total de 53 bilhões. Hoje o Itaú estaria precificado por um PL, preço sobre lucro projetivo, de apenas 9 vezes. A média do Itaú é ser precificado por 13 a 14. Em cenários de bull market, o mercado chega a pagar até 16 vezes lucro, até maior do que o Banco do Brasil, porque o Itaú ele tem mais qualidade. Então se você pega aqui, ó, 16 e divide por 9, você tem um potencial de alta, tá? De 77% na cotação. Se você coloca aqui, ó, né, 16 e divide por 9, menos 1 multiplicado por 100, 77% de alta. Ele pode subir menos que o Banco do Brasil, que já está mais precificado, mas mesmo assim, pessoal, 77% de alta, aliado a um provento de 9 a 10% ao ano, parece ser uma empresa aí bem interessante. Apenas para ele regredir para suas médias, a gente está considerando aqui, ó, um PL de 13, a ação do banco precisaria se valorizar uns 40%, que hoje a R$ 44,00, somado 40% em cima, daria uma cotação nominal de R$ 60,00. Então perceba que o Itaú poderia se apreciar forte. E para minha sorte, pessoal, o Itaú representa a minha segunda maior posição. Hoje eu tenho aí 26% do meu patrimônio nas ações do Itaú Unibanco. E perceba que eu já estou acumulando uma valorização de 25% nas ações. Mesmo após essa alta toda, eu ainda acho que o Itaú está barato e tem uma boa perspectiva de me trazer tanto uma valorização consistente, fora também bons dividendos que esse bancão pode me pagar no médio a longo prazo. E também, juntamente com o Banco do Brasil, poderia se beneficiar com uma queda da taxa Selic. E por fim, a última ação dessa lista. Eu deixei a melhor pro final, né, pessoal? Porque para você que ficou comigo até o final aí, merece ter a ação que mais tem potencial. Essa ação é pouco falada. As ações do BR Partners, pessoal. BR Partners, de todas as duas que eu citei aqui, do Banco do Brasil e do Itaú, para mim, dessa lista, é a que mais tem potencial. Sério isso, Pablo? Exatamente. Por quê? Porque o BR Partners, pessoal, ele é um banco de investimentos, não é um banco ligado à atividade de crédito, como o Itaú ou o Banco do Brasil. Ele é um banco que ganha com intermediação de terceiros. Ele ganha na parte de wealth management, né, intermediando ali mercado de capitais também, intermediando empresas para o mercado financeiro, para a bolsa, gestão de grandes fortunas que ele acaba ganhando. Então, quando há uma queda na taxa Selic, muitas empresas acabam procurando a IPO e acabam contratando os serviços do BR Partners. Fora também que as famílias de alta renda estendem mais os seus horizontes nos investimentos em renda variável. Então, o BR Partners ele pode se beneficiar com o crescimento de lucro. A minha perspectiva para este ano é que o lucro do BR Partners, já ali com a queda da Selic, pode encerrar em 200 milhões, tá? Neste ano aqui de 2025, se encerrou enquanto o lucro líquido, se a gente pegar, foi de 175 milhões. Então, supor 200 milhões não seria nada irreal, até porque small caps tende a crescer mais. Num cenário de baixa na Selic, o BR Partners pode crescer 20%. Se eu pegar aqui, ó, 175 mais 20%, você poderia ter um lucro de 210 milhões. Hoje a ação poderia estar sendo precificada, quando a gente pega o valor de mercado, para isso a gente vai pegar a cotação atual de 18,50 e multiplicar pelo número de ações e units. Você teria 2 bi de valor de mercado. Dividido aqui por este lucro projetivo de 210 milhões, estaríamos tendo uma ação cotada por 10. Tá caro? Olha, se você olhar aqui nominalmente, você vai achar que tá caro, só que aí é que tá. Está abaixo de sua média histórica. Quando você pega o BR Partners, perceba que ele negocia na média em 3 vezes, então você teria um potencial de alta de 30% no curto prazo. Mas não somente isso. Para small caps, a gente gosta de olhar para o indicador muito famoso, que é o PEG Ratio do Peter Lynch. Pablo, que raios é esse, pelo amor de Deus? O PEG Ratio, pessoal, nada mais é do que o quê? Vou simplificar aqui pra vocês, tá? O nome pode parecer complexo, mas é mais simples do que o mamão com açúcar. Por quê? O PEG Ratio nada mais é do que você pegar o valor de mercado de uma empresa e sobre o crescimento dela. Então, se, por exemplo, uma empresa está crescendo 20% ao ano, portanto, ela vale 10, consequentemente, é uma empresa barata. Se você pega aqui pela forma do PEG Ratio, ó, você pega o PL sobre o CAGR, crescimento de lucros. Então, qual que é o PL do BR Partners? 10, ela cresce por 20% ao ano na média. Logo, temos um PEG Ratio de 0,50. O Peter Lynch vislumbrava,
Caso a empresa tivesse abaixo de uma vez PEG Ratio, denota de que ela já está barata. Está abaixo de 0,60, denota uma barganha. Mas esse indicador dele, já ressalto aqui para vocês, não funciona para todo tipo de ação. Apenas ações small caps, empresas de altíssimo crescimento. Porque aí sim vai funcionar com muito mais previsibilidade. Então, apenas para o BR Partners retornar para a média do Peter Lynch, a ação precisaria se apreciar pelo menos ali um 100%. E detalhe, esse aqui para a média, tá? Geralmente para o PEG Ratio do Peter Lynch a ação ficar cara é 1.5 vezes. Então se eu jogar aqui, ó, 1.5 vezes dividido por 0.5, o BR Partners poderia se valorizar 200% na cotação. E perceba que para ela subir 200%, ela ainda seria uma empresa pequena, tá? Seria uma small cap, cotada ali por 4 bi de valor de mercado. Então vocês percebem, pessoal, de como que small caps podem crescer mais? Justamente isso. Eu acho que small caps tende a trazer mais valorização e dividendos do que as grandonas da bolsa, porque o mercado tende a se apreciar e se animar mais para small caps, são empresas de menos liquidez e um pouco capital já gera uma alta expressiva nas ações. Fora que empresas menores têm mais espaço para crescer. Você vê que enquanto o Itaú da vida e o Banco do Brasil cresce uma taxa de 8 a 10% ao ano, o BR Partners consegue crescer em dobro, pelo menos ali uns 20 a 25% ao ano. Se você colocar isso aqui em juros compostos, tá? Pra mim é que tem mais potencial dessas três. E detalhe, pessoal, pra minha sorte também, o BR Partners representa a minha terceira maior posição, tendo aí, né, quase 13% da carteira total. Como minha carteira é muito grande, tem 240 mil de patrimônio quase, tecnicamente 13% já vai ser bastante, né? Representa aí uns 30 mil reais. Então perceba que se a ação se multiplicar por 2, já geraria um ganho de capital bastante interessante. Fora também um bom dividendo, dado que o BR Partners, né, pretende continuar pagando 8 a 10% de yield com esse payout médio de 70 a 80% do seu lucro. Então perceba que seria aí um dividendo bem interessante, aliado a um potencial de valorização. E se eu jogar aqui a juro composto, supondo que o lucro líquido do BR Partners seja de 200 milhões por ano, crescendo a uma taxa de 20% ao ano para os próximos 10 anos. Daqui a 10 anos, o lucro do BRBI poderia ser aí de 1.2 bi. Imagina se o mercado, sobre esses 1.2 bilhão, pagar 13 vezes, que acaba sendo a média da empresa. Você poderia ter um BR Partners com uma valorização de 15 bi de valor de mercado, sobre o valor de mercado atual, você teria um potencial de alta apenas aí de 680%. Eu percebo que ela poderia me gerar mais de 1.500% olhando para longo prazo, já somando com dividendos e tudo. Porque, pessoal, 600% e 80% de retorno de forma nominal, sabe quanto isso aqui dá de rentabilidade composta? Apenas com valorização, tá? Eu nem tô olhando aqui para dividendos no período. Isso aqui poderia me dar, ó, só de valorização, 22% ao ano. Se eu pegar aqui, ó, 22 somado com dividendo de 8, eu poderia ter 30% ao ano com o BR Partners. O mesmo serve para o Itaú e o mesmo serve para o Banco do Brasil. Por quê? Se o Banco do Brasil crescer na média 10% ao ano, o Banco do Brasil geralmente lucra ali uns 20 bi por ano, 24 bi por ano, né? Então ele poderia, quem sabe ali daqui a 10 anos, estar mais ou menos lucrando aí os seus 62 bi e 61 bilhões de reais. Imagina se o banco também é precificado pela média. Geralmente um bull market, o Banco do Brasil é cotado por 12 vezes. Então ele poderia valer uns 700 bi na bolsa, tá? Se eu dividir isso aqui, ó, pelo valor de mercado atual de 149 bi, só de valorização ele poderia me dar 400% na cotação. Somado com proventos e tudo mais de 20% ao ano seria gerado. E o mesmo pro Itaú, tá? Somando aqui o Itaú já tá lucrando ali, ó, seus 46 bilhões por ano. Se ele crescer 9% ao ano, ele cresce um pouquinho menos que o Banco do Brasil, até 8%, tá? Porque ele já é muito grandão, então não vamos supor que ele cresça 8%. Ele pode me dar quase 100 bi de lucro anualmente, olhando daqui a 10 anos. E se o mercado pagar sobre 16 vezes o lucro, ele poderia valer 1,6 trilhão na bolsa, que considerando, né, basicamente o valor de mercado atual do Itaú, que é de 484 bilhões, isso daria um potencial de alta de 230% na cotação em 10 anos, fora os bons dividendos que o Itaú poderia me gerar mais de 20% ao ano na média. Então perceba que é na ordem, né? O Banco do Brasil fica intermediário, vai me gerar uns 24 a 25% ao ano, o BR Partners vai me gerar uns 30 a 35% ao ano e o Itaú Unibanco vai me gerar uns 20 a 21% ao ano. O nível de risco fica até separado. O Itaú é o menos arriscado, Banco do Brasil é o segundo menos arriscado e o mais arriscado de todos fica o BR Partners, por ser small cap, está conquistando fatia de mercado, ter menos liquidez, por isso que a posição na carteira acaba sendo menor. Mas perceba, pessoal, que eu gosto de assimetria, tá? Por isso que eu me exponho a risco mais elevado, justamente porque o potencial de crescimento tende a ser maior. Nada é recomendação, tudo vai depender do seu apetite por risco, mas eu acho que são ações que vão tanto se valorizar fortemente e pagar um dividendo aí bem acima da média. Nada se trata de recomendação
de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito desse seu vídeo, só que aí é que tá. Eu tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda e pra mim que já sou investidor mais avançado, precisava de algo aí que me poupasse tempo. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha de altíssima qualidade, mais barata do que o preço de uma pizza e vitalícia para a sua vida toda. Segundo fator, ela é totalmente automatizada. Cada balanço trimestral de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções da planilha serão feitas automaticamente. E terceiro e último fator, que eu tenho os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores, Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, e você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde que estará o link desta belezura? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado. Eu também deixei disponível aqui na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil, tá? Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem se vocês têm ações do Itaú, Banco do Brasil e tem aí BR Partners. Em particular, eu tenho as 3 na carteira e acho que vão ser ações que vão me dar aí um retorno bem interessante. Quando eu atingir minha meta no Itaú, eu posso voltar a comprar um pouco de BR Partners, dado de que voltou pra mim a ficar barata, mesmo aos R$18, tá barato, tá? Se a gente olhar aí para esse trigger de queda na Selic, pode me proporcionar um dividendo interessante, fora esse bom potencial de ganho de capital, olhando para médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!